Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Tô passando por aqui para ler junto com vocês mais um enunciado da prova da SpaceX que aconteceu em 2017 para acesso no ano de 2018. Tudo bem? Então vamos lá. Uma granada de mão, inicialmente em repouso, explode sobre uma mesa indestrutível de superfície horizontal e sem atrito, e fragmenta-se em 3 pedaços de massas M1, M2 e M3, que adquirem velocidades coplanares entre si e paralelas ao plano da mesa. Os valores das massas são M1 igual a M2, que é igual a M, e M3, que por sua vez vale M sobre 2. Imediatamente após a explosão, as massas M1 e M2 adquirem as velocidades V1 e V2, respectivamente, cujos módulos são iguais a V, conforme o desenho abaixo. Desprezando todas as forças externas, o módulo da velocidade V3, imediatamente após a explosão, é... Repara o seguinte, pessoal, nesse primeiro informativo aqui, ele garante para você, né, que a massa M1 e a massa M2 são iguais e valem esse valorzinho que está destacado aqui no enunciado, isso é importante para a gente, e a nossa massa M3 ela vale M sobre 2, que também vai ser importante ao longo do nosso enunciado. Uma outra informação super bacana é que as velocidades V1 e V2 elas vão ter esse módulo igual a V, tá? E, tecnicamente, a pergunta do nosso enunciado, né, é basicamente qual é o módulo da velocidade V3. É isso que eu estou muito interessado em buscar saber. Vamos lá para a nossa resolução? Então, pessoal, como vocês podem perceber, no momento anterior eu não me preocupei em mostrar toda a figura, né? Eu me preocupei mais com o enunciado e agora sim eu estou trazendo a figura por completa e até com maiores informações para vocês, tá bom? Acontece o seguinte, cada um desses 3 fragmentos de massa, né, a gente pode destacar aqui de massa M1, de massa M2 e de massa M3, vão estar adquirindo velocidade. Se esses fragmentos que são portadores de massa adquirem velocidade, você pensa imediatamente na ideia da quantidade de movimento para esse exercício, tá? E o que acontece? Quem já papirou, quem está por dentro aí dos estudos, sabe que a granada, quando ela explode, ela forma isso aqui, ó, um sistema isolado, tá? Esse sistema isolado é bem interessante porque quando a pessoa vai e retira o pino da granada, por exemplo, a granada dá um jeito de, por si só, explodir, né? Então a gente vai dizer que o sistema vai ser conservativo. Isso implica que a soma, né, o somatório de todas as quantidades de movimento envolvidas no sistema tem que dar 0. Né? A soma das quantidades de movimento é nula. Professor, mas o senhor falou 3 quantidades de movimento, mas desenhou 4 quantidades de movimento? Que história é essa? Bom, na verdade, você tem que tomar cuidado. Por quê? Quantidade de movimento, pessoal, é uma grandeza, acima de tudo, vetorial. Tá? Eu coloquei aqui uma setinha vermelha sinalizando a vocês como calcular, né, essa bendita quantidade de movimento. Basta você multiplicar a massa, né, pelo vetor velocidade, mas até então a nossa brincadeira ela fica mais aguçada a partir do momento que você percebe que esse primeiro vetor aqui, ó, o vetor Q1 e o vetor Q2, eles são perpendiculares entre si. De acordo com operações vetoriais, 2 vetores que são perpendiculares entre si geram, né, uma espécie de uma resultante, e você consegue calcular, já está até aqui no asterisco preparado para a gente, né, pegar daqui a pouco, a gente pode calcular esse resultante através do teorema de Pitágoras, tudo bem? Então o que vai acontecer? Entre os nossos vetores Q1 e Q2 surge esse Q1, 2, não lê Q12, tá? Q1, 2, e basicamente você já tinha o Q3. Como segue essa informação da soma das quantidades de movimento ser nula, pensa no seguinte, pensa que essas quantidades de movimento fossem forças, tá? Uma força te puxa na direção e no sentido do vetor azul, e uma força também está te puxando na direção e sentido do vetor roxinho. Cara, para essa partícula ter um somatório de forças igual a 0, você vai precisar dizer apenas que esse vetor azulzinho tem o mesmo módulo que esse vetor roxinho, tá? E aí, a partir de todas essas informações que eu já passei para vocês, que a gente consegue de fato encarar a nossa resolução. E aí acontece que esse último parágrafo que se encontra aqui na nossa folhinha de resolução, ele está escrito de fato aqui nessa primeira linha da segunda parte do nosso quadro digital, tá certo? Onde eu peguei todos os 3 vetores de fato atuantes, né? Somei esses 3 vetores e aleguei para vocês que vai dar para a gente um vetor nulo. E aí o que acontece?
Entre o vetor Q1 e Q2, a gente já tinha percebido que existe uma resultante Q12, perfeito? Então, a soma dessa resultante Q12 com o Q3 vai dar 0. Isso vetorialmente falando. E agora sim, nesse destacado aqui em verdinho, na primeira equação que eu destaquei para vocês, eu tenho uma informação em módulo, né? Então, o módulo do vetor Q12 tem que ser igual ao módulo do vetor Q3. E aí, a partir desse asterisco, é onde eu me preocupei de fato a calcular o módulo de Q12, tá? Trabalhando com Q1, com vetor Q1 e trabalhando também com o vetor Q2, perfeito? E aí, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. No lugar do vetor Q1... Cara, se eu fosse muito metódico, e eu acho que até sou, né? Mas não foi o caso. Eu deveria colocar M1, V1, e no lugar lá do meu vetor Q2, eu deveria colocar, M2 vezes V2. Só que aí a gente pode, inclusive, dar um retorno rápido aqui no enunciado e pegar as informações, né? V1 e V2 tem módulo V, M1 e M2 tem módulo M, tá certo? E é o que me leva aí para o processo de resolução, tá? Então, no vetor Q1 eu substituo MV, no vetor Q2 eu também substituo por MV, não esqueço de elevar ao quadrado, perfeito? E eu estou somando, se vocês pararem para perceber aqui, duas parcelas que são, de fato, iguais, né? O quadrado disso aqui com o quadrado disso aqui. Ou seja, vai dar duas vezes, né, essa informação que estava ao quadrado. Cara, quando você decide, então, calcular a raiz, como vocês estão vendo aí, né, você percebe que o 2 não tem capacidade de sair de dentro de uma raiz quadrada, enquanto o quadrado m vezes v, né, ele consegue, de fato, preste atenção no seguinte, ó, ele consegue, de fato, cortar com essa nossa raízona aqui, tudo bem? Então, a intensidade do vetor Q12, que era uma resultante entre o Q1 e Q2, dá essa informação que vocês estão vendo aí em verde, tá? M vezes V multiplicado pela raiz quadrada de 2. E aí, para a gente tomar rumo, né, para a parte final dessa resolução, eu vou apenas substituir a equação 2 lá na nossa equação 1, tá? E aqui eu vou ter um serviço mais braçal com vocês. Então, na informação 2, o que nós podemos alegar? Que o produto é m vezes v multiplicado pela raiz quadrada de 2 é igual, aí, olha só, pessoal, no lugar de Q3, eu preciso da massa do fragmento 3 e da velocidade do fragmento 3. Só que a massa desse terceiro fragmento, se você se lembrar do enunciado, ela vale m dividido por 2, tudo bem? E aqui eu vou trabalhar com o nosso V3. Pessoal, vocês conseguiram identificar alguma parcela para ser simplificada? Algo que se repete na equação? Se você estiver muito esperto, esse m corta, né, porque aparece dos dois lados. E aí o que eu posso fazer aqui com vocês, né, para a gente, de fato, concluir o raciocínio dessa questão? O 2, que se encontra dividindo do nosso lado direito, vai passar multiplicando lá para cima. E aí, como vocês podem perceber, eu só fiz um pequeno ajuste na nossa página de resolução, nada demais. A nossa velocidade V3 ela vai ter um módulo de 2V multiplicado pela raiz quadrada de 2. Se a gente parar para pesquisar rapidamente o nosso enunciado, né, a melhor alternativa possível é a de letra E. Pessoal, espero muito que vocês tenham curtido essa nossa resolução. Fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.